Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vejam bem, estou aqui para comentar um pouco com vocês sobre um assunto que está na apostila, começando aí na página 12 com o título Colocação Pronominal. Mas o assunto mesmo, ele vai começar a ser abordado na página 14. E aí, olha só, é um assunto que ele não vai se aprofundar na apostila, mas eu acho de muita importância, principalmente para vocês, em termos de construção na redação, de norma culta. Então, vale a pena eu comentar com vocês e quero que vocês me acompanhem com marca-texto, lápis, para a gente fazer algumas observações. Muito bem, vamos pensar então nessa expressão colocação pronominal. Colocação, entendam por posição. E pronominal de pronomes. Só que existem muitos pronomes. E não são todos que ele está abordando aqui. São alguns. São os pronomes oblíquos. Vamos recapitular quais são. Me, te, se, o, a, os, as, le, les. Então, vai ser a posição desse pronome em relação ao verbo. Se ele estiver posicionado, olha que legal e que simples, antes do verbo, ele vai ser próclise. Então, eu posso dizer que ele estará proclítico. Se ele estiver no meio do verbo, né, isolado entre hífens, então eu vou dizer que ele está mesóclise, mesoclítico. E se ele estiver depois do verbo, eu vou dizer que é ínclise, que o pronome está enclítico. E na língua portuguesa, o que mais ocorre é o fenômeno da próclise. Mas mesmo assim, nós vamos estudar também a mesóclise, que é a menos comum, mais culta, e também a ínclise. Por que a próclise é o que mais acontece no nosso linguajar, né? Porque ele está mais ligado à linguagem cotidiana, coloquial, tá bom? Então, observem aqui comigo. Na página 14, vocês já podem grifar esse contexto aqui, que é os exemplos que eu quero que vocês visualizem. Olha, o texto me pareceu atual. Observem o me, que é o pronome oblíquo, e o pareceu é o verbo. Ou seja, o verbo está antes, o pronome oblíquo está antes do verbo, então é próclise. Depois, na mesóclise, olha, o te está entre hífens dentro do verbo parecer, tá? E a ênclise é o pronome me estar, né, aí com o hífenzinho, após o verbo pareceu, ou seja, depois do verbo ênclise. Mas vamos entender o porquê de termos próclise, o porquê de termos mesóclise e ou ênclise. Para isso, eu vou precisar que vocês pulem para a página 16. Olha só, aqui ele vai começar colocando para a gente as regras de colocação pronominal. Existem partículas, né, que são atrativas, palavras, algumas classes de palavras ou expressões que vão ser capazes de puxar, de atrair os pronomes para antes do verbo, formando a próclise. Que palavras são essas, né? Aqui ele coloca aqui advérbios, ele coloca palavras negativas, pronomes relativos, indefinidos, algumas conjunções, né? E também lá na página 17 ele fala de alguns tipos de frases em que também a próclise é obrigatória, né? Que são as interrogativas, exclamativas, optativas, que exprimem desejos, e na construção do em mais o gerúndio, tá? Então, por exemplo, se nós temos igual aqui na frase, olha, a palavra negativa, nunca me explicou. Notem que o me é o pronome oblíquo, está antes do explicou, que é o verbo, mas por que ele está antes do verbo explicou? Porque antes do me existe o nunca. O nunca ele pode ser interpretado como uma palavra negativa, mas também como um advérbio. Então, se você tivesse que justificar esse exemplo, por que de ocorrer próclise nesse contexto, tá? Então, você diria, então ocorre próclise, que é o pronome oblíquo, né, antes do verbo explicou, porque existe uma palavra atraindo esse pronome.
que é uma palavra nunca, que é negativa. Assim você poderia justificar com advérbio e todos os outros pontos que eu citei antes, tá? Então, nunca seria errado você colocar, né? Nunca explicou-me. Seria um erro de colocação pronominal. Por que que é um erro? Porque se tem uma palavra atrativa, obrigatoriamente deve ocorrer a próclise. Uma outra regra importantíssima é que eu não posso começar a frase, que é uma coisa que vocês fazem bastante, vocês vão se lembrar agora. Eu não posso começar a frase ou oração com pronome oblíquo, tá? Então, eu não posso colocar assim, por exemplo, me ajude. Isso é informal, isso é fala, coloquial. Agora, na escrita, existe uma regra para o padrão da língua portuguesa. Então, certo é, ajude-me, tá? O pronome oblíquo nunca pode começar frase ou oração. É proibido na nossa língua, tá? E isso é muito importante na construção de uma redação em norma culta, tá? Não se esqueçam dessa dica. Agora, aqui na página 17 também, fala sobre a mesóclise. A mesóclise, ela é um pouquinho mais enjoadinha, assim, porque a gente não costuma ver. Mas para convites formais, né, para cerimônias de casamento, de formaturas, é um linguajar meio assim, não usual no cotidiano, contrário do que a gente vê na próclise. O que acontece? A mesóclise, né, como eu disse, é o pronome oblíquo no meio do verbo. Mas, para ocorrer o pronome oblíquo no meio do verbo, você tem que primeiro pensar, olha, não posso ter nenhuma palavra atrativa antes do verbo, porque se eu tiver, vai prevalecer a próclise, tá? Depois que ela só vai acontecer em 2 tempos verbais, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é o futuro simples que você já estudou, é uma ação que você está projetando para um futuro próximo, tá? Está no seu presente, planejando algo para o futuro próximo. E o futuro do pretérito, lá no seu passado, lá no seu pretérito, você pensou em algo, planejou algo para o futuro, mas isso sempre depende, tem sempre uma hipótese para acontecer. Vamos entender como é que vai funcionar. Comprar-te-ei um vestido novo. Eu vou ensinar para vocês uma coisa, para vocês saberem se o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. É infalível. Você vai, eu sempre ensinei, né? Se nós estivéssemos na sala, nós faríamos com o dedo. Mas você pode fazer na apostila e eu faria no quadro para ensinar para vocês assim. Você vai lá, coloca o dedo, né, ou o lápis, oculta o T e lê o verbo inteiro, tá? Que vai dar comprarei, que é o que ele colocou entre parênteses aqui. Então, comprarei é futuro do presente. Então, eu não tenho palavra nenhuma atrativa antes do comprar. Não tem. Então, não pode ocorrer próclise. O verbo está no futuro do presente? Sim. Como que eu vou saber que eu vou intercalar esse pronome aqui? Você vai colocar o verbo na forma, né? Igual aqui, comprar. Alguns verbos vão te dar essa possibilidade, que é original, o verbo impessoal sem flexionar. O pronome, comprar, te, ei, e o final do verbo, comprarei, tá? E o último, far-me-ia um favor. Quase ninguém usa essa construção. Significa faria. Você vai isolar o me e vai ler o verbo. E vai dar no mesmo, faria, tá? Futuro do pretérito. Lá no pretérito, no passado, você pensou numa possibilidade para o seu futuro, tá bom? Então, só ocorre mesóclise nessas situações, não tendo palavra atrativa e também, né, estando os verbos nesses tempos que eu coloquei aqui agora. Voltando a um ponto muito importante, a questão da ênclise, que eu disse, ela não pode começar a frase com o pronome oblíquo, mas também você tem que pensar que só vai ocorrer a ênclise se não tiver palavra atrativa. Se você tivesse assim, não me ajude, você tem um não.
é palavra negativa, então ela trai o pronome me, tá? Então, com essas dicas, eu espero que vocês consigam fazer essas atividades aqui na apostila. Qualquer dúvida, é só falar. Beijão!